O salão principal da Mansão Carvalho estava repleto de convidados ilustres naquela noite de setembro. Cristais pendiam do lustre de bronze, refletindo a luz dourada sobre os rostos cuidadosamente maquiados da elite paulistana. O aroma de perfumes importados misturava-se ao champanhe francês que circulava em taças de cristal. No centro de tudo, Rodrigo Carvalho, empresário de 62 anos, gesticulava com desenvoltura enquanto narrava suas últimas conquistas no mercado internacional. Sua voz ecoava confiante pelo ambiente, pontuada por risos aprovadores dos presentes. Era o tipo de homem acostumado a ser ouvido, respeitado, temido. Mas naquele momento, algo estava para acontecer que mudaria para sempre sua perspectiva sobre poder, humildade e o verdadeiro valor das pessoas. Dona Carmen, a empregada doméstica de 58 anos que trabalhava na casa há mais de uma década, circulava discretamente entre os convidados, recolhendo taças vazias e oferecendo canapés. Seus passos eram silenciosos, quase invisíveis para aqueles que a consideravam apenas parte da mobília. Ninguém imaginava que, em poucos minutos, uma pergunta feita em inglês e uma resposta inesperada deixariam todos aqueles poderosos empresários completamente sem reação. Às vezes, uma resposta muda um destino. E esta seria uma daquelas noites que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Antes de continuarmos esta história que vai tocar seu coração, deixe um like se você também acredita que as pessoas mais simples às vezes guardam as maiores surpresas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder histórias como esta, que nos lembram do verdadeiro valor da humildade e do conhecimento. Nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Adoramos saber que nossa comunidade se espalha pelo Brasil e pelo mundo. Agora, vamos descobrir juntos como uma simples pergunta pode revelar tesouros escondidos no coração humano. A Mansão Carvalho erguia-se imponente no bairro do Morumbi, com seus 3 andares e jardins meticulosamente cuidados. As janelas de vidro temperado ofereciam vista panorâmica da cidade que se estendia até o horizonte, uma tapeçaria de luzes que piscavam como estrelas terrenas. Naquela sexta-feira, a casa respirava uma energia diferente. Funcionários da empresa de eventos haviam chegado pela manhã, transformando o salão principal em um cenário digno de revista. Arranjos de flores brancas e douradas pontuavam os cantos, enquanto mesas auxiliares exibiam iguarias preparadas pelo melhor buffet da cidade. Rodrigo Carvalho observava os preparativos de sua poltrona de couro italiano, um copo de uísque escocês de 20 anos na mão. Era seu aniversário de nascimento, mas também comemorava algo ainda mais importante: a assinatura do maior contrato de sua carreira empresarial, um acordo internacional que multiplicaria por 10 o faturamento de sua construtora. A casa estava repleta de seus pares, empresários, políticos, banqueiros, todos pessoas que movimentavam milhões e falavam múltiplos idiomas com a mesma facilidade com que respiravam. O inglês fluía naturalmente entre eles, misturado ao português, criando uma sinfonia de poder e influência. Dona Carmen conhecia aquele ritual. Havia participado de dezenas de eventos similares ao longo dos anos, sempre na mesma posição: presente, mas invisível; eficiente, mas ignorada; necessária, mas subestimada. Ela preparara-se como sempre fazia, com seu uniforme impecável, cabelos presos em um coque discreto, movimentos calculados para não incomodar. Sua rotina era precisa: circular, servir, limpar, desaparecer. O contraste entre os dois mundos, o dos convidados e o seu, era tão nítido quanto a diferença entre o mármore frio do chão e a madeira morna dos móveis. Mas algo naquela noite seria diferente. Rodrigo Carvalho era um homem que havia conquistado tudo o que sempre desejara. Empresário bem-sucedido, dono de uma fortuna considerável, respeitado em seus círculos sociais.
Mas por trás da fachada de sucesso, carregava uma solidão que nem todo o dinheiro do mundo conseguia comprar. Enviuvara 5 anos antes, quando Helena, sua esposa de 30 anos, sucumbira a uma doença que a medicina não conseguira vencer. Desde então, a mansão que antes ecoava com risos e conversas íntimas tornara-se um mausoléu dourado, onde o silêncio pesava mais que o luxo. Seus filhos, já adultos e estabelecidos em outros países, visitavam-no apenas nas datas obrigatórias. As conversas eram cordiais, mas distantes, como se todos falassem idiomas diferentes, mesmo usando as mesmas palavras. O sucesso profissional havia consumido tantos anos de sua vida que, quando tentou reconectar-se com a família, descobriu que os vínculos se haviam tornado frágeis como fios de seda. Naquela noite, enquanto recebia cumprimentos e brindes, Rodrigo sentia-se como um ator representando seu próprio papel. Sorria no momento certo, fazia as piadas apropriadas, conduzia conversas sobre negócios com a maestria de décadas. Mas seu coração permanecia vazio, como um cofre trancado do qual havia perdido a chave. A presença constante de Dona Carmen ao longo dos anos tornara-se quase imperceptível para ele. Ela estava sempre ali, cuidando da casa, preparando suas refeições, organizando seus pertences. Era uma presença reconfortante, mas que ele nunca havia verdadeiramente notado como pessoa. Para Rodrigo, Carmen era funcional, não pessoal, eficiente, não humana. Uma peça da engrenagem que mantinha sua vida funcionando, mas não alguém com quem ele imaginasse ter qualquer conexão verdadeira. Como tantos homens de sua geração e posição, ele havia aprendido a valorizar as pessoas por sua utilidade, não por sua essência. E essa perspectiva limitada estava prestes a ser profundamente desafiada. O momento transformador começou com um gesto aparentemente insignificante. Entre um grupo de empresários americanos que discutiam oportunidades de investimento no Brasil, um copo de vinho tinto foi derrubado acidentalmente sobre o tapete persa de valor inestimável que decorava o centro do salão. O líquido escuro espalhou-se rapidamente pelas fibras delicadas, criando uma mancha que parecia crescer como uma ferida aberta no coração da decoração. Os convidados afastaram-se instintivamente, alguns murmurando preocupações sobre o dano, outros tentando minimizar o incidente. Rodrigo observou a cena com o desconforto típico de um anfitrião que vê seu evento sendo manchado, literalmente, por um acidente. O tapete havia sido um presente de Helena, comprado durante uma viagem à Pérsia nos primeiros anos de casamento. Cada fio carregava memórias que o dinheiro não poderia substituir. Foi então que Dona Carmen apareceu, como sempre fazia nos momentos de crise doméstica, mas desta vez algo em sua abordagem foi diferente. Em vez de simplesmente correr para buscar produtos de limpeza, ela se ajoelhou ao lado da mancha e começou a trabalhar com uma técnica específica, usando movimentos precisos e calculados. Seus gestos revelavam conhecimento especializado, não apenas a experiência comum de uma empregada doméstica. Ela sabia exatamente como tratar aquele tipo de fibra, que produtos usar, em que sequência aplicá-los. Trabalhava com a concentração de um restaurador de arte, não de alguém apenas cumprindo uma obrigação. Os convidados próximos pararam de conversar para observar. Havia algo hipnotizante na maneira como ela dominava a situação, transformando um momento de tensão em uma demonstração silenciosa de competência e cuidado. Rodrigo, pela primeira vez em anos, realmente viu Carmen, não como a empregada, mas como uma pessoa com habilidades, conhecimento e uma dignidade silenciosa que comandava respeito. Às vezes, uma resposta muda um destino, mas às vezes é um gesto simples que abre os olhos para verdades que estiveram sempre diante de nós. Nas semanas que se seguiram àquela noite, Rodrigo encontrou-se observando Dona Carmen com uma curiosidade crescente.
Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começaram a chamar sua atenção, como peças de um quebra-cabeças que finalmente se encaixavam. Notou como ela organizava sua biblioteca pessoal com um cuidado quase reverencial, alinhando os livros não apenas por tamanho, mas agrupando-os de maneira que revelava familiaridade com os conteúdos. Volumes de história mundial ficavam próximos a biografias de estadistas, enquanto clássicos da literatura eram dispostos em uma ordem que sugeria conhecimento íntimo de períodos e movimentos literários. Observou também como ela cuidava do jardim nas manhãs de sábado, quando pensava que ninguém a via. Suas mãos moviam-se entre as plantas com conhecimento botânico, podando com precisão técnica, ajustando a irrigação com critérios que iam além do senso comum. As flores respondiam ao seu toque com uma exuberância que falava de conexão genuína entre cuidadora e natureza. Durante as refeições, Rodrigo começou a perceber nuances nos pratos que Carmen preparava. Não eram apenas receitas tradicionais executadas competentemente, mas adaptações criativas que revelavam compreensão sofisticada de sabores, texturas e apresentação. Cada refeição continha pequenas surpresas, uma especiaria inusitada aqui, uma combinação inesperada ali, que elevavam pratos simples a experiências culinárias memoráveis. Mais intrigante ainda era a maneira como ela respondia ao telefone quando ele estava em reuniões importantes. Sua voz assumia um tom profissional e articulado. Ela tomava recados com precisão de detalhes e demonstrava capacidade de filtrar ligações com discernimento que beirava a intuição empresarial. Em uma manhã de segunda-feira, Rodrigo decidiu quebrar a barreira invisível que sempre existira entre eles. Encontrou Carmen organizando papéis em seu escritório e, pela primeira vez em mais de 10 anos, iniciou uma conversa que não estava relacionada a instruções domésticas. Carmen, disse ele, sua voz carregando uma hesitação incomum. Gostaria de lhe fazer uma pergunta pessoal, se não se incomodar. Ela ergueu os olhos, surpresa pela abordagem inédita, mas respondeu com a mesma serenidade que caracterizava todas as suas interações. Claro, Sr. Rodrigo. Pois não. Essa foi a primeira de muitas conversas que revelariam camadas de uma pessoa que havia permanecido oculta por anos de convivência superficial. O despertar de Rodrigo para a verdadeira personalidade de Carmen não passou despercebido em seu círculo social. Durante um almoço no clube, onde costumava encontrar seus pares empresariais, comentários sutis começaram a circular sobre seu interesse em comum nos funcionários domésticos. Rodrigo sempre foi excêntrico, murmurou Helena Monteiro, esposa de um banqueiro influente, durante uma conversa aparentemente casual. Mas, ultimamente, anda fazendo perguntas estranhas sobre empregadas. Será que está ficando senil? As insinuações chegaram até ele através de Marcelo Santos, um sócio de longa data que se considerava autorizado a dar conselhos não solicitados. Cuidado, meu amigo, disse durante um encontro em seu escritório. As pessoas estão comentando que você anda muito próximo da sua funcionária. Em nossa posição, esse tipo de comportamento pode ser mal interpretado. A pressão social intensificou-se quando Rodrigo começou a incluir Carmen em conversas durante pequenas reuniões de negócios realizadas em sua casa. Sua experiência prática e insights sobre logística doméstica revelaram-se surpreendentemente relevantes para discussões sobre gestão operacional e recursos humanos. Os executivos presentes reagiram com desconforto mal disfarçado. Olhares eram trocados quando Rodrigo solicitava a opinião de Carmen sobre questões organizacionais, e comentários corteses escondiam julgamentos severos sobre a inadequação de dar voz a uma empregada em contextos empresariais. A situação atingiu um ponto crítico durante uma reunião com investidores internacionais. Carmen havia sido solicitada para coordenar o serviço de café
e acabou contribuindo para a discussão com uma observação perspicaz sobre diferenças culturais que poderiam afetar a negociação. Sua intervenção foi factualmente correta e estrategicamente valiosa, mas gerou um silêncio constrangedor na sala. Após a reunião, um dos investidores confrontou Rodrigo discretamente. Precisamos falar sobre protocolos adequados, disse com a frieza diplomática que caracterizava homens de negócios internacionais. Há padrões esperados em reuniões deste nível. Rodrigo encontrava-se em uma encruzilhada. De um lado, a pressão de conformar-se às expectativas de sua classe social, mantendo as hierarquias e distâncias que sempre definiu seu mundo. Do outro, a crescente convicção de que havia descoberto uma pessoa extraordinária que merecia reconhecimento e respeito. A decisão que tomaria definiria não apenas o futuro de Carmen, mas também o tipo de homem que ele escolheria ser nos anos que lhe restavam. A oportunidade para a revelação definitiva chegou de forma inesperada. Durante um jantar que Rodrigo oferecia para uma delegação de empresários britânicos interessados em projetos de infraestrutura no Brasil. A conversa fluía em inglês, pontuada por discussões técnicas sobre engenharia, sustentabilidade e inovação. James Morrison, o líder da delegação, era conhecido por seu estilo direto e sua tendência a testar os limites das pessoas com perguntas complexas. Durante o jantar, ele se voltou para Rodrigo com uma expressão calculadamente casual. "Rodrigo", disse em inglês, sua voz carregando um tom de desafio sutil. "I've been wondering about something. How do you ensure that your domestic operations maintain the same standards of excellence as your business ventures? It seems like there's often a disconnect between public success and private efficiency." A pergunta era claramente provocativa, uma maneira elegante de questionar a competência de Rodrigo em áreas que considerava menos relevantes que negócios internacionais. Os outros convidados aguardaram a resposta com interesse, alguns já antecipando uma explicação defensiva. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Carmen, que estava recolhendo pratos da mesa, parou discretamente ao lado de Rodrigo. Com voz clara e sotaque impecável, ela respondeu em inglês perfeito. "Mr. Morrison, if I may contribute to your question, excellence in domestic operations requires the same principles as any successful business: attention to detail, continuous learning, respect for processes, and understanding that every task, regardless of its perceived importance, contributes to the overall success of the organization. When you treat every aspect of your environment with professional standards, you create a foundation that supports achievement in all areas." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Garfos permaneceram suspensos no ar, conversas cessaram completamente e todos os olhares convergiam para Carmen com uma mistura de choque e admiração. Mas ela não havia terminado. Continuou com naturalidade. "I've observed that successful individuals often underestimate the complexity of domestic management because they don't see the strategic thinking involved. But coordinating multiple systems, managing resources efficiently, maintaining quality standards, and adapting to changing needs, these are the same skills that drive business success." James Morrison piscou várias vezes antes de responder. That's remarkably insightful. Your English is extraordinary. Where did you learn to speak with such eloquence?" Carmen sorriu com humildade genuína. "I have a degree in international relations from USP, Mr. Morrison. I also speak French and Spanish fluently. I chose to work in domestic services, not because I lacked other options, but because I found meaning in creating environments where people can thrive." Às vezes, uma resposta muda um destino. E naquele momento, todos os presentes compreenderam que haviam subestimado profundamente uma mulher extraordinária. A revelação de Carmen transformou instantaneamente a dinâmica da noite.
James Morrison, completamente fascinado, começou a fazer perguntas que revelaram ainda mais camadas de sua formação e experiência. Descobriu-se que ela havia trabalhado como tradutora freelancer durante anos, mantendo correspondência com clientes internacionais e estudando constantemente para manter suas habilidades linguísticas atualizadas. "But why?" perguntou Sarah Thompson, outra executiva britânica presente. "Why choose domestic work when you clearly have qualifications for corporate positions?" Carmen permaneceu serena diante da atenção súbita de todo o grupo. "Life circumstances sometimes require difficult choices," respondeu thoughtfully. "When my husband passed away 15 years ago, I needed stability and flexibility to care for my teenage daughter while she finished school. Mr. Carvalho offered me a position that provided both security and the opportunity to use my skills in different ways." Rodrigo sentiu um aperto no coração ao ouvir pela primeira vez sobre a tragédia pessoal que Carmen havia enfrentado sozinha, enquanto cuidava de sua casa e de sua própria vida com dignidade silenciosa. "Your daughter," continuou James com crescente interesse. "What does she do now?" O orgulho iluminou discretamente o rosto de Carmen. "She's a pediatric surgeon at Hospital das Clínicas. She received a full scholarship for medical school, partially because I could provide her with language tutoring and academic support throughout her education." A mesa estava completamente silenciosa. Esses empresários poderosos, acostumados a impressionar com suas conquistas, encontravam-se diante de uma mulher que havia sacrificado suas ambições profissionais para garantir que sua filha pudesse alcançar sonhos que ela própria havia deixado de lado. "Carmen", disse Rodrigo, sua voz embargada pela emoção que finalmente permitia-se sentir. "Em todos estes anos, eu nunca soube. Nunca perguntei." "Você não precisava saber, Sr. Rodrigo", respondeu ela gently. "Meu trabalho aqui sempre foi cuidar de sua casa e de sua vida. Isso eu sempre fiz, com prazer e dedicação." James Morrison limpou a garganta, claramente tocado pela história. "Carmen, I run a consulting firm that specializes in international business development. We're always looking for people with your combination of language skills, cultural sensitivity, and practical wisdom. Would you consider discussing an opportunity with us?" A oferta pairou no ar como uma promessa de reconhecimento há muito tempo merecido. Todos os presentes aguardaram a resposta, compreendendo que estavam testemunhando um momento que mudaria vidas. Carmen olhou para James Morrison com gratidão sincera, mas sua resposta surpreendeu novamente a todos presentes. "Mr. Morrison, I'm deeply honored by your offer. But before I could consider any change, I would need to have a conversation with Mr. Carvalho. We've built something valuable together over these years, a relationship based on mutual respect and understanding. That kind of loyalty isn't something I take lightly." Rodrigo sentiu lágrimas formando-se em seus olhos pela primeira vez desde o funeral de Helena. A lealdade de Carmen, mesmo diante de uma oportunidade extraordinária, revelava a profundidade de seu caráter de uma maneira que nenhuma conversa anterior havia conseguido. "Carmen", disse ele, levantando-se da cadeira e dirigindo-se a ela com a formalidade respeitosa que a ocasião exigia. "Gostaria de fazer uma proposta. Que tal se tornássemos parceiros de verdade?" O silêncio da sala intensificou-se enquanto Rodrigo continuava. "Preciso de alguém para gerenciar as operações internacionais da minha empresa. Alguém com suas habilidades linguísticas, sua sensibilidade cultural e sua sabedoria prática. Alguém em quem eu confio completamente." Ele fez uma pausa, olhando ao redor da mesa para incluir todos os convidados em sua declaração. "Aprendi esta noite que, às vezes, as pessoas mais valiosas estão bem diante de nós, esperando apenas que tenhamos olhos para vê-las verdadeiramente." Carmen aceitou a proposta com a mesma graça com que havia conduzido toda a conversa.
Nos meses que se seguiram, sua transição para a diretora de operações internacionais da empresa Carvalho revolucionou não apenas os processos da companhia, mas também a cultura organizacional. James Morrison tornou-se um parceiro estratégico da empresa, frequentemente comentando que havia sido a conversa com Carmen que o convenceu da seriedade e humanidade da organização brasileira. A filha de Carmen, Doutor Ana Paula, visitava regularmente a empresa, oferecendo consultoria médica para programas de saúde ocupacional. O círculo de cuidado e competência que Carmen havia iniciado continuava expandindo-se, tocando vidas de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Rodrigo descobriu que reconhecer o valor de Carmen não diminuiu sua autoridade ou status. Ao contrário, elevou sua reputação como um líder capaz de identificar e desenvolver talentos onde outros viam apenas função. Às vezes, uma resposta muda um destino, mas às vezes, uma pergunta feita no momento certo revela tesouros que estavam sempre ali, esperando apenas por alguém com coragem suficiente para perguntar e humildade suficiente para ouvir. Esta história nos lembra que valor verdadeiro não está sempre onde esperamos encontrá-lo, e que a sabedoria frequentemente veste roupas simples, esperando pacientemente por reconhecimento. O que você achou desta história de reconhecimento e dignidade humana? Qual foi o momento que mais tocou seu coração? Conte nos comentários sua opinião sobre como podemos valorizar melhor as pessoas ao nosso redor e sugira temas para nossas próximas histórias. Sua participação enriquece nossa comunidade e nos ajuda a continuar compartilhando mensagens de esperança e humanidade. Um grande abraço e até a próxima história que vai emocionar seu coração.